Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal da VSCAD Brasil. Hoje, trazer para vocês a primeira decklist vermelha da BT21. Vamos falar um pouquinho do Garlic Jr., que eu particularmente achei bem bacana. Então, se você tinha interesse de jogar com o Garlic Jr., se você queria ver o que tem novo bom em vermelho, se você estava duvidando do novo vermelho, já deixa seu like que eu vou te convencer. Ou melhor, deixa para o fim, eu vou te convencer de dar esse like, porque esse deck vai ficar legal. Então, vamos para a vinheta. Pessoal, esse deck, como vocês já devem ter visto, ele volta a trazer para nós as mecânicas de Shenron, então de Dragon Ball. Então vou mostrar para vocês. O líder do lado não Awaken, você vira ele para Rest e joga um Ginger ou um Sansio ou um Nikki, tá? De custo 1 do deck e embaralha. Até aí, ok. Então, se você virar ele para Rest, você não vai bater com ele, né? Lembrem desse detalhe. E ele não dá draw efetivo, assim, né? Tipo, ó, dê um draw. Mas ele vai colocar uma carta em campo e a gente vai entender o que elas fazem daqui a pouco. Se você tiver 7 Dragon Balls na sua drop, você põe um Garlic Jr. Ambition do deck pra mão e embaralha. Peraí. Então, Dragon Ball, mas ele não busca Dragon Ball. Vocês vão entender que ele busca e busca muito bem. E do lado Awaken, a gente tem dois efeitos. O primeiro é um Activate Man, que você pode escolher qualquer um desses dois que eu vou citar. O primeiro é jogar um Ginger, um Sansio ou um Nikki com custo 4 do deck, com as skills negadas pelo turno. E o outro efeito seria você, também como Activate Man, ativar uma Desire preta ou vermelha da sua mão, que tenha custo de energia igual ou menor que a sua energia. Então, volta que nem as mecânicas de Shenron antigas. Ele também tem um Activate Battle. Esse Activate Battle custa uma vermelha. E se a sua vida tiver 2 ou menos, você remover as 7 Dragon Balls da sua drop, você não toma dano no turno que se ativa isso. Porém, no fim do turno, você volta o Garlic Jr. para o outro lado. O que isso significa? Tem um turno que você vai pagar uma energia, tirar as Dragon Balls, e o cara pode bater o quanto ele quiser, que você não toma dano. Então, bem legal, uma forma de se defender. E agora vamos entender um pouco da build em si. Claro, 7 Dragon Balls, para quem não conhece, é um extra card que se seu líder for Shenron, você simplesmente descarta ela e compra uma carta. Você ativa ela, né, então ela vai para drop, e aí você compra uma carta. 3 Gingers. Esse Ginger, ele, quando entra em campo, você pode buscar uma Dragon Ball, assim como o Sansio, assim como o Nikki, tá? Então eles entrando em campo, eles vão ajudar a gente a buscar as Dragon Balls. O outro que a gente vai colocar é esse Sansio aqui. Ele é um counter-ataque, que se você tiver um Garlic Jr. indestrutível em campo, você ativa esse counter-ataque sem pagar o custo, o que é bem bacana, um counter de graça. A gente usa só 2 por conta disso, né? Aqui a gente tem outro Ginger, tá? Que se o seu líder for um Garlic Jr., né? Se você tiver, perdão, um Garlic Jr. vermelho em play, você paga uma e joga ele da sua mão, tá? Outra coisa, se você tiver alguma carta em campo com indestrutível, você consegue 5.000 e Double Strike com essa carta aqui, tá? Então é um batedor de 20.000 Double Strike, bem bacana. O Nick é parecido, só que em vez dele ganhar 5.000 e Double Strike, ele ganha 5.000 e crítico se você tiver um indestrutível em campo. Mesmo efeito de Activate Man, você paga uma para jogar se tiver um Garlic Jr. vermelho em campo. Um Garlic Jr. de custo 1, que é o Dark Ambitions. Quando você joga ele, vai adicionar uma Dark Jr. que vocês vão ver, o extra card para sua mão. E Activate Man, pagando uma vermelha, você pode jogar um Ginger ou um Nikki ou um Sansio vermelhos de custo 1 do seu deck. E aí, embaralha. Então, mais uma forma de jogar os buscadores de Dragon Ball, tá bom? Vamos para a primeira super rara do deck. Esse Garlic Jr., que é super raro, vocês vão ver que são 2 que vão comandar o deck. Esse é o primeiro. Ele é de custo 5, pode ser jogado por uma energia. Como que você vai fazer isso? Você simplesmente tem que ter o líder Garlic Jr., pagar uma energia e ter 3 ou mais energias. Você põe uma carta da sua mão embaixo do deck, então você pode devolver um dos Ginger, Sansio ou Nick, né? E ele entra em campo. Quando ele entrar, você vai jogar do seu deck um Sansio, um Ginger ou um Nick, que é com custo 4 ou 2, 15.000 ou menos de poder, e também escolhe dar um draw ou buscar para sua mão um Garlic Jr. Ambitions, que eu vou mostrar o que faz na sequência.
Então, de certa forma, você joga ela, né? Coloca da sua mão embaixo do deck um desses brodinhos aqui e joga esse mesmo ou um outro do seu deck se você quiser, tá bom? Além disso, você pode dar o draw ou buscar o Ambitions. Mas antes de eu falar do Ambitions, vamos falar do grande boss, o Dark Jr., que é Invitation to Eternal Darkness. Ele é um custo 8 que vai entrar por 2 energias. Basta o líder ser vermelho se tiver 4 ou mais energias. Entra com ele, escolhe todos os cards do seu oponente, né, os Battle Cards do seu oponente, e eles vão ganhar menos 15.000 pelo turno. E ele tem uma permanente. Se você tiver Imortal nele, ele dá menos 10 para todos os Battle Cards unidos no seu oponente. Ele não está escolhendo, então ele ignora a barreira, e ele é contínuo, então Unisons de 10.000 de poder vão perder todos os seus marcadores, porque ele vai tirar continuamente até zerar o marcador, tá bom? Outro efeito dele tem Dual Attack, bem legal, um 30.000 Dual Attack que entra por 2, e no fim do turno ele vai embora, no fim do turno do seu adversário ele vai embora, tá bom? Raditz é o super combo de escolha, o Testing the Oppositions é um dos counters que a gente vai usar nesse deck, e aqui o Garlic Jr.'s Ambition, ele custa 1 energia, você ativa ele, dá um draw e dá indestrutível para um Garlic Jr. seu em campo. Porém, você pode ativar ele de graça com o líder, lembra, gente? Eu posso, por 0 energias, ativar um Desire da minha mão. Isso aqui é um Desire. E se eu ativo ele pelo efeito do líder, eu dou mais um draw. Então eu não gasto energia, dou indestrutível pro Garlic Jr. e dou 2 draws. É uma carta que é bem bacana. O Unison de escolha é o Godita. Dentre os motivos, um é pra gente poder, já no turno 2, jogar múltiplos dos nossos buscadores de Dragon Ball, né? Porque afinal eles buscam duas Dragon Balls quando você joga eles, e eles têm um efeito que eu não contei. Em vez de buscar as Dragon Balls, eu posso buscar outro dele de custo 4. Então eu posso trazer para minha mão um desses aqui. Esse é o motivo de a gente usar só 2 deles, tá? Como eu estou usando o Unison, eu uso um Yantia, Counterplay. O Get That Monster é uma promo super antiga, que é baratinha de vocês conseguirem. Ela ativa por 0 energias e ela pode ter, ou você busca para sua mão uma Dragon Ball, ou você busca para sua mão um Desire vermelho de custo 1 ou 2, tá? Então, vocês conseguem usar essa carta para facilitar a busca das Dragon Balls ou do Garlic Jr.'s Ambition. Lembrar que ela é um Activate Battle, ok? Últimas cartas, né? O King Vegeta Hidden Ambitions, que é o counter para quando o adversário aciona um extra card de counter sem pagar o custo de custo 1. Um Gohan, que vai ajudar a dar menos poder para os Battle Cards e cartas do adversário, então em conjunto com esse Garlic Jr. de custo 8, a gente pode limpar o campo muito facilmente. E 2 do Counterplay do Gohan, que é um Counterplay muito forte do vermelho hoje em dia, tá? Então essa seria a lista do main deck. No side, a gente tem um Gohan desse aqui. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês essas 3 cartas. São 3 Saiyajins de 15.000 de poder, vermelhos e custo 3. Isso significa que num deck de Shenron, eu posso facilmente usar o Familial Bonds. Para quem não conhece Familial Bonds, é uma carta que eu pago 2 energias, ativo ela, eu trago da minha drop para o campo um Saiyajin de custo 3 de 15.000 ou menos, e eu pego até 2 Dragon Balls e coloco na minha mão. Então eu acelero o buscar Dragon Ball e eu posso jogar essas cartas aqui. O Broly é um crítico, o que é incrível, né? Que ele não tem só 15, porque ele tem Servant, então ele fica 25. E no fim do turno ele pode ir para baixo do seu deck para fazer Servant, né? Fazer Overlord no Servant dele. Ele dá Overlord pro seu líder, tá? O Han vocês já conhecem. E a Pan, para quem não lembra dela, ela tem Blocker e Barreira. Quando ela entra em campo, todas suas cartas vermelhas vão ganhar 5.000 mais Double Strike pelo turno, tá? Então a gente pode dar o Double Strike pro nosso Garlic Jr. grandão de Dual Attack, por exemplo. Então essa é uma das techs que eu colocaria no set. E o Z-Deck, a gente tem a linha do Garlic Jr. Esse Garlic Jr. custo 1, ele vai entrar por uma energia e uma Zenkai. Você pode pagar uma para trazer o custo 3 de baixo dele, tá? E pode mais uma vez pagar uma para trazer o custo 5. Para quem não está muito familiarizado com essa mecânica, chama Z-Stack. Quando você joga o primeiro, você põe 2 cartas embaixo, que são essas 2. Depois você joga o outro, depois você joga o outro, e assim sucessivamente. O legal desse grandão aqui é que quando ele ataca, você escolhe Battle Card do oponente e
E ignorando barreira, ele vai ganhar menos 30 pelo turno. Ele tem crítico, então corre muito de lado com aquele Broly Promo que a gente falou agora. E é uma carta que vai entrar muito fácil, porque além de tudo isso, essas 3 cartas, quando elas estiverem indestrutível, elas ganham outros efeitos. Então, os 2 primeiros são mais tranquilinhos, ganham só poder. Mas o último, esse Garlic Jr. grandão, ele ganha mais 10.000 e Double Strike quando ele tem indestrutível, tá? Então, o Z-Deck vai ser muito útil nesse deck também. Falar um pouquinho da curva para vocês. Turno 1, provavelmente a gente vai só virar para Rest, jogar um dos 3 queridões aqui, buscar 2 Dragon Balls para mão, ativar as Dragon Balls e já chegar mais perto do Awaken. O turno 2, daí vai depender do que eu tenho em mão. Possivelmente eu já vou ter um Unison para jogá-lo. Caso eu tenha um Unison para jogá-lo, eu já quero jogar mais um desses aqui e eventualmente jogar um terceiro com o efeito do líder. Se eu não comprei nenhuma Dragon Ball por sorte, eu já busquei 6 para mão nesses 2 primeiros turnos, tá? Então com certeza eu estou acelerando esse Awakening. Esse Gathered Monster que eu coloquei aqui, ele serve exatamente para fechar essa conta no turno 2, para que eu consiga no turno 2 buscar a 7ª Dragon Ball, caso por muito azar eu não comprei. Então é como se fosse uma Dragon Ball extra, tá bom? Chegamos no turno 3, eu já quero potencialmente jogar esse Garlic Jr., que vai jogar para nós um desses outros. Eu já dei Awakening provavelmente, então eu vou ter o Garlic Jr.'s Ambition para ativar, e nesse caso eu vou ter mais 2 cartas na mão. E vocês vão perceber que é um deck que vai comprar muita carta. Eu coloquei 53 nesse deck, não que ele compra muito, porque eu não acho que isso é uma justificativa, mas porque ele é um deck de Dragon Balls, um deck de Shenron. Então isso quer dizer que ele vai ter menos cartas no deck do que o número que aparece aí, né? Porque algumas são Dragon Balls, são buscáveis, são cartas que rapidamente a gente vai utilizar para dar mais draws, tá bom? Vocês viram que aqui eu não coloquei uma SCR, porque eu acho que dentre as SCRs dele tem muitas que a gente pode usar. O novo Shenron é uma opção, a gente pode para trazer esse Garlic Jr., o Vegeta é uma ótima opção para a gente colocar ele, tentar dar um burn no adversário, limpar o campo. No geral, ele entra quase qualquer um das SCRs vermelhas, tá bom? Eu ainda não sei qual vai ser a ideal, montei um deck que para vocês seja mais factível de montar, e eu particularmente acho que vai ser bem forte. Lembram que o Gogeta foi banido porque um dos motivos é que ele enchia muito a mão, ele comprava muito esse deck também. Então, já sabem. Ficaram curiosos? Vou montar pra gente fazer gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que vocês prometeram. E vamos jogar.